Hoje nós vamos conhecer 3 livros que irão te ajudar muito no seu conhecimento da palavra de Deus. Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Não é uma catequese, mas são dicas de livros para que você possa pesquisar, conhecer, desde a introdução até um pouco mais aprofundado. Nós temos aqui hoje esse livro, um livro mais introdutório, Conhecer a Bíblia. Esse livro é muito interessante, de José Maria Montfort. Ele vai trabalhar uma introdução geral de todos os aspectos da palavra de Deus, onde nós iremos conhecer aquilo que é essencial no conhecimento da palavra de Deus. E como você pode ver, é um livro pequeno, tá? De 235 páginas, mais ou menos isso, 235 páginas. Como você pode ver, é um livro relativamente pequeno, com 235 páginas, um livro um pouco maior do que minha mão, grossinho, nada demais. É um livro que vai te ajudar muito a conhecer a palavra de Deus em 10 capítulos apenas. Vamos aqui conhecer um pouco desses capítulos. No primeiro capítulo, nós vamos conhecer um pouco sobre a questão da revelação. Primeiro, esse livro ele é dividido em 3 partes. Tá? A primeira parte vai falar sobre a Bíblia, a revelação e a história. E o primeiro capítulo vai falar sobre, então, a revelação divina no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A diferença entre a revelação no Antigo Testamento e a revelação do Novo Testamento. Sabemos que a revelação do Novo Testamento é uma revelação que foi feita por Jesus Cristo. Foi ele que revelou para nós quem é o Pai e depois revelou o Espírito Santo que virá. Foi a partir de Jesus que nós conhecemos e compreendemos um pouco melhor o Antigo Testamento, todas as profecias do Antigo Testamento. E nesse primeiro capítulo, nós vamos começar a compreender um pouco mais sobre exatamente esses pontos. A questão da revelação. Como que nós vamos entender a revelação bíblica e aquilo que foi entregue à Igreja de Cristo, à Igreja Católica, para que nós possamos, além de conhecer a Deus, ter fé nesse mesmo Deus? Essa e outras perguntas você vai conhecer lendo o primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós vamos ver sobre os livros bíblicos. E é um segundo capítulo fantástico, porque nesse segundo capítulo, claro, você vai conhecer aqui introdutoriamente, mas também de forma resumida, um pouco de cada capítulo, de cada trecho da Sagrada Escritura. Conhecer, por exemplo, os aspectos de cada livro. E ainda no segundo capítulo, nós temos uma coisa que é muito interessante. Muitos de nós talvez não tenhamos a compreensão de diferenciar, não temos o conhecimento que nos gera a capacidade de diferenciar entre os períodos da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Por exemplo, a época patriarcal, a etapa mosaica, ou seja, mosaica aqui vem de Moisés, os 10 mandamentos, também a etapa da monarquia e a etapa do exílio ou do cativeiro na Babilônia. Isso tudo, galera, está aqui nesse livro. E tem muito mais. Eu estou pulando várias coisas aqui, marquei somente as partes que eu achei mais interessantes quando eu li para trazer para vocês, para que vocês possam também se apaixonar um pouco por esse livro. No terceiro capítulo, a integridade da Bíblia. A questão das línguas. Nós sabemos que a língua de Jesus Cristo era o aramaico e também tem o hebraico, mas também existiram outras línguas que foram escritas na Bíblia, por exemplo, o grego. Tá? E também a questão de onde foi escrita essa palavra. Sim, foi escrita na Terra Santa? Foi, mas também só foi ali aonde que escreveram a palavra de Deus.
Quem foi que escreveu? Como que a gente compreende se a palavra de Deus é de fato íntegra? Nesse terceiro capítulo, nós vamos entender bastante. Então, a primeira parte, ela encerra aqui, falando sobre desde a revelação até a diferenciação dos livros bíblicos e também a questão da língua, da localização, de quem escreveu, da inspiração divina. Ok? Na segunda parte, a Bíblia como literatura. No quarto capítulo, livros inspirados e verdade da Bíblia. Aqui nós vamos mergulhar nas questões da inspiração bíblica. Cada escritor de cada livro, como que é essa inspiração? Aqui de uma forma mais aprofundada, mais desenvolvida do que no capítulo anterior. E no capítulo 5, o cânone da escritura, os livros canônicos, os livros que estão no cânon bíblico, ou seja, os livros que são considerados autênticos. Autênticos. Aqui nós temos também, por exemplo, uma diferenciação entre os livros evangélicos das igrejas protestantes, por conta de Martim Lutero, que tira 7 livros da Bíblia, e os livros católicos, que entende a canonicidade dos livros bíblicos diferente da igreja protestante. Obviamente, a canonicidade bíblica da igreja católica, ela é de muitos anos. Quando Martim Lutero, lá no século XVI, decide fundar uma igreja, ele decide mudar aquilo que já era estabelecido, aquilo que já era entendido como verdade. Conhecimento bíblico, histórico, da tradição e, obviamente, daquilo que a fé direcionava na Igreja Católica. Isso tudo nós vamos também entender aqui, nesse capítulo. Próximo capítulo, a santidade e unidade, ambos os testamentos. E aqui nesse capítulo nós vamos ver a questão da moralidade, o caminho de santidade que a Bíblia nos impulsiona a viver. O caminho, por exemplo, da ação do Espírito Santo sobre cada pessoa, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até hoje na nossa vida. Nós vamos entender também essa palavra de Deus como promessa viva. Lá no Antigo Testamento, as promessas que foram feitas aos profetas, aos patriarcas, até mesmo aos reis, lá na monarquia, que se realizaram no Novo Testamento, na pessoa de Cristo. E lá no 7º capítulo, nós vamos ver sobre a questão da interpretação da palavra de Deus. Como nós podemos interpretar a Bíblia? E aí, existe sim para cada passagem uma interpretação plena que diz tudo sobre ela. Mas também, quando nós lemos uma passagem, a palavra de Deus entra no nosso coração e ela fala conosco de maneira pessoal. Hoje falou desse jeito, se bobear daqui uma semana ela vai falar, nós vamos compreender, fazer uma outra interpretação, porque é a ação de Deus por meio dessa palavra em nosso coração. Mas, nesse livro, você vai perceber que existem 3 tipos de interpretação. A interpretação literal, o sentido espiritual e o sentido pleno. Nesses 3 sentidos de interpretação que nós precisamos conhecer para não gerar confusão nas interpretações, mas entender que, no sentido pleno daquela interpretação, é aquilo que quer dizer a igreja por meio da tradição apostólica e por meio daquilo que é a própria palavra de Deus. Tá? E aí nós temos aqui esses 3 sentidos que você precisa conhecer, entender, e ao ler, você vai degustar da palavra de Deus de uma forma nova. Você sabe o que significa aliança na palavra de Deus? Não? Pois é. No próximo capítulo, que é o capítulo 8º, vai ter todos os significados dessas palavras-chave importantes lá do Antigo Testamento.
capítulo 8º tem o título As Ideias Mestras da Antiga Aliança. Exemplo, a eleição, as promessas, a aliança, a lei, a terra prometida, o reino e o reinado de Deus, a monarquia davídica, o templo, o exílio e muito mais. Você vai conhecer em detalhe cada conceito desse e a importância dele na Bíblia. No outro capítulo, o 9, nós vamos ver a nova aliança em Cristo. Todo esse significado do Antigo Testamento se realizando em Cristo. Ele que é o Verbo, a palavra de Deus, a promessa dos antigos que se realiza agora. Aquele que é o Messias, o esperado, desejado, realizando a sua graça, a salvação que nós esperávamos em Cristo. E nesse capítulo 9, você vai beber, por exemplo, da mensagem salvífica dos evangelhos, a igreja no livro do Atos dos Apóstolos, a salvação nas cartas de São Paulo. Olha só, você vai passando, você vai vivendo esse roteiro da palavra de Deus aos pouquinhos e compreendendo a importância de cada uma delas. E no capítulo 10, o último capítulo, nós vamos ver a escritura na vida da igreja. Como que essa palavra foi introduzida, como ela foi desenvolvida, a questão também da unidade dos cristãos e muitos outros. Vou ler alguns temas para você aqui. A Sagrada Escritura na liturgia, a Sagrada Escritura, alma da teologia, Bíblia e oração, a Lexio Divina, por exemplo, os livros sagrados na catequese, a pregação e a Sagrada Escritura, a Bíblia e a inculturação. Olha só, muitos temas fantásticos, com uma linguagem simples. Esse livro eu recomendo para você. Você possa lê-lo, você possa conhecê-lo, você vai entrar num mundo novo. A Bíblia, a palavra de Deus, vai ter um sentido novo para você. Além desse livro, que por si só já é fantástico, eu quero apresentar, talvez você conheça já esses temas. Eu quero apresentar outros 2 livros, que são os 2 únicos livros dessa coleção que eu tenho, infelizmente, por 2 problemas. É caro, muito caro, mas são livros fantásticos. É uma coleção grande, grandiosa, da da editora Ave Maria. Nós temos aqui o Pentateuco. Pentateuco, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqui nós vamos ver, por exemplo, quem foi que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Aqui tem os estudos falando sobre isso. O que significa, por exemplo, a figura de Adão e de Eva, a serpente? Adão e Eva eram uma única pessoa? Adão era uma pessoa e Eva era uma pessoa? Ou eram povos diferentes? Como é que isso se deu? Como é que foi a criação do mundo, de fato? Aqui. Você vai conhecer, e esse livro é confiável. É um livro muito bom. Estudei com ele no seminário e aqui eu comecei a me apaixonar com a palavra de Deus. Já era um apaixonado, na verdade. Já era um apaixonado, mas quando eu comecei a estudar com esse livro, nossa. O outro livro é esse aqui, ó. Os livros sapienciais, tá? Que qual é a ideia? Qual a grande ideia da editora Ave Maria nessa coleção? Para cada livro ter um bloco específico e temático de livros da palavra de Deus. Ok? Por exemplo, aqui são os sapienciais. Por exemplo, o livro de Jó, você vai ler aqui. Não que você vai ler, você vai conseguir compreender exatamente o que está sendo orientado, estudado no livro de Jó. Os livros, por exemplo, de sabedoria, tá certo? Então, existem muitos ensinamentos bíblicos que nós precisamos mergulhar.
E esses 3 livros, eu vou colocar o link de cada um deles aqui na descrição. Se você quiser adquirir, você vai comprar e também ajudar esse canal, tá bom? Esse é o canal Na Leitura, e eu quero agradecer a você por mais uma vez estar aqui com a gente. Muito obrigado. Já deixa o seu like e faz um favor, me faz um favor, compartilhe esse vídeo para muitas outras pessoas. Tá certo? Muito obrigado. Fique com Deus. Na leitura.